Olá! Hoje eu estou passando por aqui para compartilhar um pouco do meu devocional diário. E foi uma palavra tão inspiradora, uma advertência, eu diria. E eu senti no coração de compartilhar. Bem, então a minha leitura hoje foi em Atos, no capítulo 1. E essa eu não vou ler, eu vou só explicar mais ou menos o que contém nesse texto. Nesse texto contém aquela passagem quando vai ser explicado, né, que o Senhor Jesus faz uma, digamos, uma formal despedida, porque ele vai ascender aos céus. E ali ele só diz, né, que ele está indo ao Pai, enfim. Os apóstolos estão consternados e tristes, olhando para o alto, vendo Jesus subir. E naquele momento aparecem anjos. E os anjos vão dizer, olha, é um consolo que os anjos vão falar para eles não se preocuparem, não ficarem preocupados com a partida, porque Jesus voltará. E também, né, deixar o Espírito Santo. Então ali eles entenderam que o ministério continuava. E aí eles se reuniam periodicamente, né, entre os apóstolos, as mulheres também que fizeram parte desse ministério, sempre se reuniram. E ali, em um determinado momento, os apóstolos perceberam que tinha chegado a hora de substituir Judas, porque Judas era um dos 12 apóstolos, mas como ele passou por aquele processo de trair Jesus, enfim, e ele acabou por morrer porque tinha, né, dado conta do que tinha feito, toda aquela situação. Então, o ministério contava só com 11 apóstolos. Aí eles fizeram o quê? Entenderam na palavra que para a profecia se cumprir, outro apóstolo deveria entrar no lugar de Judas. Então, primeiro, o que eles fizeram? Eles foram para a palavra para entender o que deveriam fazer. Depois eles fizeram o quê? Reuniram-se, fizeram uma reunião para discutir essa situação e escolher qual seria o substituto. E em terceiro, eles oraram ao Senhor. Depois que eles tinham 2 candidatos, eles oraram ao Senhor para que o Senhor escolhesse, né? Porque essa pessoa já estava determinada, mas eles não sabiam quem era. Então eles oraram para que fosse definido pelo Senhor qual seria o substituto de Judas. Então, qual é a reflexão que fica para mim nesse texto, Atos capítulo 1? Uma reflexão muito importante, que nós precisamos, diante de toda qualquer situação na nossa vida, buscar na palavra a direção de como devemos agir. Devemos, depois que tiver essa direção, começar a agir, mas devemos colocar diante do Senhor, apresentar diante dele, para que ele nos dê o resultado daquela ação. Isso significa dependência. Dependência de Deus em tudo. Apresentar ao Senhor toda e qualquer situação na nossa vida. Por que a gente não age assim? Porque a gente é imediatista, a gente quer as coisas do nosso jeito. E acaba que fazendo do nosso jeito, a gente se afasta do centro da vontade de Deus. E esse exemplo que os apóstolos nos deram nessa situação de substituição do apóstolo Judas é um exemplo muito claro de que quando as coisas são feitas de acordo com a vontade de Deus, elas saem perfeitas, porque a vontade de Deus é pura, perfeita e agradável. Fique com essa palavra, se de alguma forma se engrandeceu aí a sua caminhada com Deus, curta, compartilha, se inscreva aí para que nós possamos, de agora em diante, caminhar juntos no conhecimento e também na descoberta, né, da vontade de Deus para as nossas vidas. Beijo, até a próxima e fiquem todos com a graça e a paz do Senhor.